governo Wanderlei Barbosa tem sido bafejado ah, pelo aumento de arrecadação em função, paradoxalmente, evidentemente, ao aumento do custo de vida, ou seja, o reajuste dos preços termina favorecendo o aumento da arrecadação. Não que os auditores não tenham o seu mérito de aumentar a arrecadação. O governo tem aumentado as receitas e não tem feito despesas com essa mesma aceleração, ou seja, as receitas estão maiores que as despesas. Conclusão óbvia, o governo tem feito o dever de casa nesse aspecto. Agora, tem algumas questões que chamam a atenção. Por exemplo, o governo publicou na noite de ontem, no Diário Oficial, um decreto desobrigando os prefeitos municipais a apresentarem certidões negativas aí, para poder receberem as transferências do governo estadual. Vejam bem, estamos a 3 meses das eleições. O governo do estado repassou aos municípios no ano passado, redistribuiu aos municípios de IPVA, IPI e ICMS, um montante de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você já imaginou um volume de dinheiro desse sendo repassado sem a obrigação dos prefeitos municipais de apresentarem certidões negativas para receber esses recursos e aplicar esses recursos? Então, é uma contrariedade inconteste à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o poder público, o município, tem que estar, né, evidentemente, quites com as instituições, com a Receita Federal, com o TCE, com o governo federal, com a STN, para poder receber recursos. Ora, se o cidadão comum precisa disso para conseguir um empréstimo nos bancos oficiais, se os governos precisam estar dentro da lei de responsabilidade fiscal para receber repasses do governo federal, por que motivos os prefeitos, há 3 meses das eleições, não necessitariam disso nos convênios e nas transferências de recursos estaduais que são públicos, ou seja, necessitam ser sabatinados, ser escrutinados pelas regras públicas, pelas leis. Então, o governo, ao abrir essa janela aí para prefeitos receberem dinheiro do governo do estado sem apresentar certidões, é, de certo modo, um abuso, ou seja, abrir a porteira para os prefeitos entrarem na campanha eleitoral com dinheiro, com a bufunfa pública, sem necessitar prestar contas na forma exigida pela legislação. Então, o governo tem um lado bom, mas esse é certamente o lado ruim do governo. Essa questão de fazer uso do recurso público para a campanha eleitoral neste ano de 2022. E pode ter até a argumentação aí de que os municípios estariam precisando, mas não há nenhum estado de calamidade decretado aí que exigisse a anulação das regras necessárias, dos documentos necessários para que os prefeitos possam receber recursos. Esse caminhão de dinheiro aí que o governo deve repassar ainda este ano, ou seja, o governador, esse governo atual, tem sido rigoroso, pontual na questão das transferências todos os meses, diferente de outros governos anteriores que esperavam, aí atrasavam, né, prejudicando os municípios, mas, por outro lado, abre a porteira para os municípios gastarem esse dinheiro aí, que já é difícil, sai do suor do rosto do contribuinte tocantinense, gastar esse dinheiro sem demonstrar a responsabilidade fiscal na administração das contas lá nas suas cidades. Uma bola dividida com a lei que Wanderlei Barbosa, apesar de ser um expediente já usado aí pelos governadores, mas é uma bola dividida em que Wanderlei Barbosa se mete e que contraria certamente o seu discurso aí, né, de seriedade com a coisa pública, porque você liberar dinheiro para município que não está em dias com a responsabilidade fiscal, com as obrigações de natureza pública, não é certamente uma boa medida, uma ação que se possa defender sem usar um contorcionismo
retórico e dialético. Não é verdade? Um bom dia para você.